Qual foi o primeiro desenho animado da história? Não é uma pergunta simples de responder porque temos vários candidatos. Desde tempos antigos, o ser humano tem buscado formas de contar suas histórias, muitas delas através de desenhos. Nas paredes de cavernas, nós encontramos não só exemplos de arte sequencial, que são as primeiras histórias em quadrinhos, mas também o que pode ser interpretado como os primeiros passos rumo à animação. Uma imagem encontrada na Indonésia, na ilha de Sulawesi, pode ser a história mais antiga da história. Ela é datada de 44 mil anos. Nela é ilustrada o que arqueólogos interpretam como uma caçada. Uma pintura encontrada na caverna de Chauvet, na França, de cerca de 32 mil anos, tem 10 metros de comprimento e ilustra uma cena de caça a um porco e outros animais. Pode-se ver animais ilustrados com múltiplas pernas, talvez para comunicar movimento. Um disco feito de osso, de aproximadamente 14 mil anos, tem duas ilustrações, uma em cada face. Se passar um fio por ele e girá-lo, o resultado é chocante. Uma taça encontrada no Irã, com cerca de 5.200 anos, tem desenhos de um cabrito pulando que ganham vida quando a taça é girada. Um mural egípcio, de aproximadamente 4 mil anos, tem uma série de imagens que parecem retratar uma luta esportiva. São poucas as variações entre uma imagem e outra. O resultado é uma animação com um movimento bem fluido. O friso do Partenon pode representar diferentes etapas do processo de movimento e inclui repetições, estruturado de uma forma rítmica. As suas diferentes partes, se fotografadas individualmente e exibidas quadro a quadro, formam uma animação. O poema Signot, de algum ano ao redor de 1300, tem gravuras com intervalos curtos entre cada etapa de uma ação. São cerca de 200 imagens que rendem resultados impressionantes se vistas em sequência. Leonardo da Vinci desenhou partes do corpo humano em diferentes ângulos. Essas ilustrações rendem uma animação de rotação. Há registros antigos encontrados na China que mencionam algum tipo de equipamento que poderia dar a ilusão de movimento em figuras humanas e de animais. É possível que estavam se referindo a um tipo de lanterna que continha silhuetas que giravam em seu interior. O teatro de sombras tem uma ligação com a animação. São figuras em movimento projetadas em uma tela. Desde que o ser humano tem luz, ele brinca com sombras e isso evoluiu para o uso de figuras recortadas. François Dominique Séraphin fazia espetáculos bem elaborados e até mesmo introduziu o uso de mecanismos para criar apresentações automatizadas. O interesse em ótica, no século XVII, resultou na invenção da lanterna mágica, um tipo de projetor de imagens. O matemático e cientista holandês Christian Huygens desenvolveu a primeira lanterna mágica funcional. Uma das poucas imagens de Huygens que sobreviveram é um esboço de 1659 que mostra um esqueleto removendo sua cabeça, com linhas pontilhadas indicando o movimento. No caso, o operador da lanterna mágica precisaria trocar as imagens manualmente. Outros estudiosos desenvolveram técnicas para animar as figuras. Geralmente, isso envolvia pintar as partes móveis em peças de vidro que eram trocadas manualmente ou com mecanismos simples por cima de uma imagem estática. Animações feitas dessa forma poderiam incluir um moinho girando e, no caso, as pás seriam pintadas em placas de vidro, ou situações com figuras humanas. Em 1770, o inventor Edme Guillet-Guyot escreveu em um de seus livros instruções de como fazer uma projeção da lanterna mágica sobre fumaça.
para criar uma imagem translúcida de um fantasma. Essa prática levou à origem dos espetáculos de fantasmagoria, em que imagens assustadoras eram projetadas sobre alguma superfície transparente. O cientista e artista belga Etienne Gaspard Hobson ficou bem conhecido por esse tipo de espetáculo, com exibições bem elaboradas. Com os avanços na medicina no século XIX, médicos e pesquisadores desenvolveram dispositivos para ilustrar suas descobertas. Algumas dessas invenções chegaram ao grande público na forma de entretenimento e se tornaram brinquedos óticos. Um deles é o taumatrópio, muito semelhante ao disco encontrado por arqueólogos. O taumatrópio tinha uma imagem em cada face e geralmente era usado para dar a ilusão de duas figuras combinadas em uma só. Outro desses brinquedos era o fenacistoscópio, invenção do cientista belga Joseph Plateau, em 1832. Ele tinha desenhos ao longo de sua borda. O disco era girado e uma animação contínua aparecia. O zootropo, ou roda da vida, tem sua invenção atribuída ao matemático britânico William Horner. Ele tinha as ilustrações em uma fita de papel que ficava em um tambor giratório. O espectador deveria olhar por dentro através de uma das aberturas. Todas essas invenções tinham animações cíclicas, em loop. É diferente da animação linear com um final, como é o caso do flipbook. Essa é uma invenção atribuída ao francês Pierre Hubert Desvignes, onde uma série de páginas com imagens em sequência dão a ilusão de movimento quando folheadas rapidamente. O campo da ótica seguiu rendendo novidades. Talvez a inovação desse período mais relevante para a história da animação tenha sido a fotografia. A possibilidade de capturar movimentos levou aos estudos da locomoção. O britânico Edward Muybridge registrou o andar de um cavalo. Muybridge também desenvolveu o zoopraxiscópio, uma fusão entre a lanterna mágica e o fenacistoscópio que permitia a projeção de imagens pintadas em um disco. Essas imagens eram contornadas a partir de seus estudos fotográficos. Um dos primeiros exemplos de uma técnica que seria desenvolvida e patenteada por Max Fleischer anos mais tarde, chamada rotoscopia. O cientista e fisiologista Etienne Jules Marey desenvolveu tecnologias para capturar o movimento de animais e insetos. O grande responsável por combinar várias dessas novas tecnologias foi o francês Émile Reynaud, um inventor envolvido nas mais diversas áreas científicas e artísticas, com experiência em engenharia, escultura, fotografia e ótica. E em 1877 criou o praxinoscópio. Esse era parecido com o zootropo, mas em vez de espiar entre as aberturas, os usuários viam as imagens refletidas por espelhos dispostos ao redor do tambor central. Um aperfeiçoamento do praxinoscópio tornou o dispositivo capaz de projetar as imagens, até um total de 12. E em 1888 ele patenteou a evolução do praxinoscópio, o théâtre optique, uma engenhosa máquina capaz de projetar até 700 imagens. Ela era uma combinação de dois projetores de lanterna mágica. As imagens eram pintadas à mão por Reynaud em placas gelatinosas coladas com cera. Isso formava uma espécie de rolo de filme. O uso de um material flexível antecedeu o emprego de celulóide no cinema, assim como os furos que ele usava para manter a posição. O operador girava uma grande roda central com as imagens, que eram refletidas por espelhos, para um projetor de lanterna mágica. A imagem animada era projetada por cima de um fundo estático, o cenário, que vinha de outro projetor de lanterna mágica. Essa tecnologia lembra a prática do uso de células de animação,
um recurso que só seria implementado muitos anos mais tarde, como um meio de evitar a necessidade de desenhar o cenário juntamente com as figuras animadas a cada quadro, mas Reynaud já estava fazendo isso. A invenção de Reynaud veio antes da primeira exibição em público do cinematógrafo dos irmãos Lumière, que é considerado por muitos como o nascimento do cinema. Reynaud utilizou o Théâtre Optique para exibições chamadas pantomimes lumineuses. A primeira exibição pública que se tem notícia do Théâtre Optique foi no dia 28 de outubro de 1892, ocasião em que Reynaud exibiu 3 curtas. Essa foi a primeira exibição pública de filmes animados. As pantomimes lumineuses foram um grande sucesso em Paris durante anos. Émile Reynaud estava anos à frente de seu tempo, de diversas formas. Mas as tecnologias estavam mudando cada vez mais rápido. Ao final dos anos 1910, o equipamento de Reynaud era considerado antiquado. Em seus últimos anos de vida, Émile Reynaud esteve na pobreza. Ele jogou seu equipamento e vários de seus desenhos no rio Sena. É por isso que hoje só existem 2 de suas animações preservadas. O trabalho de Reynaud, infelizmente, ficou esquecido pelo grande público e vários historiadores de cinema não lhe dão a devida atenção. Mas sua visão única foi um salto gigantesco para o cinema e para a animação. Qual é o primeiro desenho animado da história? Não há uma resposta definitiva. Tudo depende de como você quer definir o que é animação. Seriam os desenhos das cavernas, que sugeriam movimento? Os brinquedos óticos? Os filmes de Émile Reynaud? A única certeza que temos é que devemos muita gratidão por cada uma dessas contribuições. E a animação seguiu para suas próximas etapas evolutivas. Agora, os próximos visionários da animação precisariam conciliar suas ambições artísticas com as limitações técnicas da época. Como, por exemplo, fazer um desenho animado com um movimento convincente. Nos anos seguintes, surgiriam formas diferentes de solucionar esses problemas. Cada artista dando sua contribuição, vencendo barreira após barreira. E cada um vai acrescentando a sua parte nessa história, quadro a quadro. Em um outro vídeo, nós vamos falar sobre Winsor McCay, Emily Cole e outras figuras importantes que criaram os primeiros desenhos animados produzidos com os métodos que levaram ao surgimento de toda uma indústria da animação. Mas hoje paramos nesse quadro. Um abraço e até uma próxima.